Olá pessoal, estamos de volta com mais informações no canal Brasil Notícias. Se liga aí, porque Lulinha resolveu twittar. Gente, eu acabei de trazer uma matéria, né, pra vocês verem como é que são as coisas, né? Lula tweetando, gente. Pode um negócio desse, o cara tá preso e tá tweetando, mano. É só no Brasil mesmo. E acabei de trazer uma matéria agora que a bancada da bala, né, segundo eles, aí o pessoal da esquerda chama, bancada da bala, quer implementar aí no pacote anticrime do Moro a questão da obrigatoriedade, né, dos bloqueadores de celular, para impedir esse tipo de coisa. O criminoso criticando o ministro da Justiça. Gente, vamos à matéria. Se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, compartilha, comenta, ajuda a gente, dá aquela força, porque vocês são os melhores. Nessa matéria, gente, no finalzinho dela, tem uma alfinetada que eu achei bem interessante, por isso eu escolhi, entre outras escritores que fizeram, outros fizeram até com mais imparcialidade, eu achei bacana, mas essa daqui, apesar de parecer uma matéria simples, que traz, assim, vamos dizer, a informação de forma correta, no final dela, a pessoa quem fez essa matéria resolveu, eu vou deixar o link da descrição para vocês aí, depois vocês veem o link da descrição, vocês verem aí. No final, o cara, ele esquece de um detalhe, mas eu vou chegar, deixa pra lá, quando chegar lá eu faço, não vou ficar falando muito aqui, vamos à matéria. Lula critica Moro e Guedes por pacote para combater o crime e previdência. Lula tá preso, tem que reclamar mesmo, né? Vamos lá. Outra coisa, ele quebrou o país, roubou a previdência, então ele tem que criticar, as duas coisas ele tem que criticar mesmo. Vamos à matéria. Deixa eu ver aqui. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, criticou o projeto de lei anticrime proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a reforma da Previdência proposta pelo governo de Jair Bolsonaro, PSL. Em mensagem publicadas no seu perfil no Twitter, Lula não fez menção direta a Moro, responsável por sua condenação no processo do Triplex, que levou à prisão em abril do ano passado. Um ministro Moro apresenta um pacote para combater o crime. Outro, Paulo Guedes, da Economia, promete um pacote que vai aumentar a desigualdade e, por consequência, a criminalidade. Bom, o Brasil já vive uma desigualdade que não tem tamanho. Segundo, a criminalidade, nós já vivemos ela de uma proporção que não tem tamanho. E tudo isso é herança do governo do cara que está criticando. Continua. Que é a reforma da Previdência, escreveu o petista. O ex-presidente diz que a gestão Bolsonaro deveria apresentar propostas que gerem emprego, renda e educação. Falta a esse governo entender que o Estado precisa entrar nas favelas com políticas públicas e não só com polícia, comentou. Ora essa, peraí. Governo Dilma, nós ganhamos aí o patamar de quê? Pátria educadora. Não foi assim que era o lema? Mas dá uma olhadinha nos nossos alunos, nos nossos jovens, como eles estão hoje. Como é que está a escola hoje, depois que o governo PT assumiu? A escola é um lugar onde as pessoas vão, mas não ficam mais. Não aprendem nada, os professores têm medo de dar aula. Os alunos entram do jeito que querem, saem a hora que quer, fazem o que querem, vão quando quer, passam de qualquer maneira. Gente, tem aluno que passa, tá no terceiro ano colegial, que é o ensino médio, terceiro ano do ensino médio, deu uma redação pro cara fazer, ele não sabe nem escrever, ele não sabe nem montar a redação, ele não sabe nem pontuar uma redação. Por incrível que pareça, 13 anos de governo PT fez isso com o país, e Lula ainda vem dar pitaco. Eles precisam apresentar um pacote para salvar o Brasil. Simples. Medidas que gerem emprego, renda e educação. Concordo com Lula. Porque, o Lula acabou com o emprego. O governo PT acabou com o emprego. Tornou milhões de desempregados. Quando o Dilma entregou, era 14 milhões de desempregados no Brasil. Então, eu concordo com ele. Bolsonaro tem que corrigir a cagada que eles fizeram, que o PT fez. Educação. Tem que apresentar medidas de educação, porque a educação que o PT deixou no Brasil, e concordo, tem que salvar o país mesmo, Lula. Concordo com você. Você colocou aqui as coisas mais importantes que vocês fizeram com o país. Ferraram o país, acabaram com o emprego
e destruir a educação. Realmente, você é o cara certo para dizer isso. Porque foi você e o seu partido quem ferrou com o Brasil. Eu ia dizer outra palavra que começa com E e termina com U. Quase que eu falei. Não posso falar. Né? Que acabou com o Brasil. Então eu acho que você tem razão nesse ponto. Bom, hashtag recado do Lula. É só no Brasil que acontece isso. Vamos aqui, continua. Na última segunda-feira, 4, Moro apresentou um projeto de lei que mira no combate à corrupção. Presta atenção que aqui vai chegar aquela parte que eu falo que a matéria ela dá uma distorcida. O cara tem tudo para fazer uma matéria decente, mas no final ele dá uma escorregada. Né? Aquela matéria tendenciosa. Do crime organizado e ao crime violento. Entre os pontos polêmicos estavam o esclarecimento sobre quando a ação do agente de segurança deveria ser vista como legítima defesa. São os casos de conflito armado ou risco iminente de conflito armado ou de prevenir agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Está especificando aqui, até aqui está tudo correto, está especificando aqui aonde entra a liberdade do policial poder fazer uso da arma para evitar vamos dizer assim, onde ele pode de uma certa forma fazer uso da arma dele contra um humilhante, contra um criminoso. Até aqui tudo bem. Moro disse que isso não é uma licença para matar. A defesa de uma lei que desse maior segurança jurídica para isentar de crimes os policiais que matam esse serviço foram uma das principais bandeiras de Bolsonaro. Pronto, chegamos ao primeiro ponto da matéria tendenciosa. Ele diz aqui a questão do quê? Policiais que matam. Opa, peraí, não é assim. Ele está querendo dizer que o Moro está querendo justificar policiais que matam. Não, policiais não matam. Policiais defendem. Agora, existem momentos que entre a vida do policial e a vida do cidadão de bem, ele vai matar o criminoso, é claro. Mas o cara aqui ele não especifica aqui a reportagem. Você percebeu aqui a distorção? Não, para justificar policiais que matam. Não, peraí, não é policiais que matam. É policiais que matam no cumprimento do dever. Para evitar que ele seja morto e que o cidadão seja morto. Não é o cara que sai matando aleatoriamente. Mas a impressão que você tem aqui, o cara sai matando aleatoriamente. Então, primeira distorçãozinha já. Vamos lá. Já a reforma da Previdência teve uma versão preliminar divulgada nesta semana. Ela prevê que a idade mínima para aposentadoria seria de 65 anos para homens e mulheres. Para ter direito à aposentadoria integral, seria necessário 40 anos de contribuição. Pronto, o outro ponto que eu falei a vocês. O que foi que aconteceu, gente? Segunda-feira. Onyx Lorenzoni veio a público dizer que este texto aqui que saiu não é o texto da reforma. Eu pergunto para vocês, será que o jornalista aqui não sabia dessa informação? Sabia. Ou ele não sabia, ou ele sabia, ou quer dizer, ele sabia, ou ele é um cara muito desinformado na área dele. Porque eu que estou aqui, ó, em casa, estou atento ao que está acontecendo, e esse cara que trabalha para um jornal que requer dele uma certa, né, responsabilidade, uma certa atividade no que acontece no Brasil e no mundo. Quer dizer, será que o cara não sabia que o Onyx já veio desmentir essa matéria? Dizer que esse vazamento, essa preliminar que saiu aí, essa minuta que foi lançada nas redes de comunicações, ela não é a que corresponde à Previdência, ao texto da Previdência. Mas o cara, o que ele faz? Ele coloca ela aqui como se ela ainda tivesse valendo, ou seja, como se ela fosse a verdadeira. Então, para quem não soube, para o cidadão que não se informou ainda, por causa que às vezes estava viajando, trabalhando, na correria, não se informou que esse texto aqui que o cara se refere foi já descartado pelo Onyx, foi dado como mentiroso, que não é o texto da reforma. Então o cara que não sabe vai ler isso aqui e vai... Meu Deus do céu! Vocês percebem que muitas vezes a gente tem que estar atento e buscar mais de uma fonte para entender determinadas situações? Eu vi outra matéria dessa mesma questão da crítica do Lula, li ela, e aí falei, vou procurar outra para ver se procede. Encontrei essa e mais outra. A outra também tranquila, normal. E essa aqui, quando eu li, que eu cheguei nesse finalzinho aqui, que eu vi essas duas
colocações do jornalista. Uma, policiais que matam, para justificar policiais que matam. Peraí, não é assim que funciona. Porque do jeito que ele coloca aqui é como se o policial andasse matando à torta e à direita, e não é. Segundo, essa questão do texto da que vazou aí, né? Essa preliminar que saiu. Aí ele coloca como se ela fosse verdadeira. Ora essa, 2 dias depois do Onyx dizer que a coisa não é verdadeira, como é que o jornalista, por que o jornalista vem colocar ela como verdadeira? Ou o cara é muito ruim de informação, ou o cara informa os seus vamos dizer assim, os seus seguidores, né, de má fé, usa de má fé para informar o seu público. Então, tá aí, gente. Por isso que eu sempre falo, tomem cuidado com o que você lê por aí. Porque existem matérias e matérias. Nunca use uma única fonte. Leu, eu vou ler aqui, pronto, aí tem isso aqui. Não. Leu, procure outra fonte. Leia umas 2, 3 fontes e depois você avalie. Né? Porque se você só lê uma, que nem essa daqui, você vai ter pelo menos um pensamento errado você vai ter aqui. Se você não teve a oportunidade de se informar sobre a declaração do Onyx, você vai achar que esse texto que diz que é R$ 65,00 e 40 anos de contribuição do cidadão para se aposentar é verdadeiro. E aí você vai criar o quê? Uma negatividade com o governo. E mal sabe você que você está sendo manipulado. Você está criando uma negatividade com o governo que na verdade não existe. Só está na sua cabeça porque o jornalista não teve responsabilidade em trazer a verdade para você, e sim em apenas trazer informações com contextos duvidosos. Parte dessa matéria aqui é ótima, temos que admitir. Não é porque fala da questão do Lula, não. É porque parte dela ele informa de forma verossímil, verídica, né? Enfim, informa de forma correta, mas no finalzinho ele dá essa escorregada aqui, como se quisesse de alguma forma manipular o pensamento dos seus leitores. Brasileiro agora pensa. Vamos pensar. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. E é claro que Lulinha iria criticar, né, gente? Afinal de contas, Lula tá preso. Lula tá preso. Todo peso que a lei tiver daqui pra frente recai sobre ele. Você já viu o bandido dizer assim, não, eu quero mais leis duras no país? Não quer. Outra, a questão da reforma da Previdência vai realmente mostrar, quando começar a ser feita a correção, que for aprovado os textos, que na verdade o texto vai vir de um jeito, vai passar pela Câmara e pelo Senado. Nesse período vão ter alterações, vão ter mudanças, não vai ficar do jeito que vai vir o texto. Então a gente não precisa nem se assustar ainda, né? Porque o texto vem de um jeito, mas ele é mudado, é normal, faz parte. Agora, Lula está preocupado, claro, porque uma vez que seja aprovada uma reforma e ela começar a dar fruto, o povo brasileiro vai ver que tudo que o governo PT anunciou até então é mentiras, engano, que só levaram ao roubo do Brasil, né? Canal Brasil Notícias, por isso que o Lula tem que se preocupar. Tchau, fui.